E a base do Flamengo é bicampeã mundial. Isso mesmo, 2 vezes consecutiva, campeã mundial. Em um jogo eletrizante que a molecada fez valer a estrofe do hino que diz: Flamengo, Flamengo, sua glória é lutar. Parabéns, parabéns a toda a base do Mengão pela partida, pelo empenho. Parabéns por não ter desistido em nenhum momento. Parabéns do goleiro Nananete. Olha, eu tenho muita coisa pra falar, eu tô aqui no Maracanã, eu vim pro carro por uma determinação da Conmebol, que a gente não pode gravar vídeo dentro do estádio. Eu tenho muita coisa pra falar, vou falar sobre a situação do Léo Pereira e do Léo Ortiz, tem muita coisa, mas antes, deixa eu pedir a você que ainda não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, todo mundo deixa o like, porque o Mengão acaba de conquistar o bicampeonato mundial na categoria sub-20 em um jogo eletrizante aqui no Maracanã. O que aconteceu? O Flamengo veio jogar contra o Barcelona. O Barcelona é o campeão da Champions League lá na Europa e o Flamengo é o campeão da Libertadores aqui no Maracanã. E o que aconteceu? No primeiro tempo o Flamengo abriu o placar 1-0. No segundo tempo o Barcelona empatou 1-1. Aí o juiz deu 4 minutos de acréscimo, o jogo ia para os pênaltis, cara. Já tinha acabado o tempo do acréscimo, escanteio pro Barcelona. Escanteio pro Barcelona, cruzamento na área, gol de cabeça, 2-1. Barcelona sendo campeão. O juiz deu mais 1 minuto de acréscimo porque demorou lá a comemoração, essas coisas. A bola saiu. Quando a bola saiu, o Daniel Salles, ele deu um cruzamento na área, o goleiro mal posicionado, o Iago deu uma cabeçada. Na cabeçada que o Iago deu, a bola, puf, dentro do gol. 2-2, o jogo foi pros pênaltis. E nos pênaltis, a molecada do Flamengo, o goleiro Léo Nanete, que partida do goleiro Léo Nanete, fez um partidaço, fez um segundo tempo impecável, fez um jogo perfeito o goleiro Léo Nanete, e o Flamengo foi campeão, com o Léo Nanete pegando 2 pênaltis, com o Léo Nanete decidindo, com o Léo Nanete fazendo o que precisava ser feito, ajudando o Flamengo no momento em que precisava. Léo Nanete é o nome desse bicampeonato mundial do Flamengo. E essa molecada inteira, é claro, sub-20, tá de parabéns, cara, que jogo, e é isso. A glória do Flamengo, ela é lutar sempre. A glória do Flamengo é lutar. A nossa glória é essa. É lutar, é não desistir, é buscar até o último minuto, é buscar até o último segundo. Independente se o adversário é mais forte, se o adversário tem mais tradição, se o adversário tem condições melhor de treino, de jogo, de tudo. Independente de qualquer coisa, o que o Flamengo fez hoje foi jogar como Flamengo. O que os garotos da base do Flamengo fizeram hoje foi jogar como Flamengo, jogaram como Flamengo, não desistiram. Enquanto tinha jogo, eles não desistiram e foram brigar, e foram atrás, e foram tentar, e tentaram. E o Flamengo é campeão mundial. Bicampeão mundial. E aí eu tenho que parabenizar, primeiro, o técnico Bruno Pivetti, que montou o time ali, que instruiu esses garotos. Segundo, todos os garotos que jogaram, os garotos que estavam no banco. Terceiro, eu quero parabenizar a torcida, cara, que veio. 46 mil pessoas no Maracanã. O Maracanã lotado, o Maracanã uma festa, a torcida pulsando, a torcida jogando o time pra cima, jogando junto. Na hora dos pênaltis, a torcida foi muito, mas muito importante, cara, porque, cara, era um momento em que o Flamengo tinha tomado a virada, o Flamengo tomou ali, o Flamengo correu, fez o gol de empate, e, cara, era o momento do Flamengo no jogo. E a torcida veio junto, o fator casa foi muito, mas muito, como eu posso dizer, foi muito importante, porque a torcida do Flamengo comprou o barulho e veio pro jogo e fez a festa, e estão todos de parabéns. As organizadas, todo mundo que veio pro Maracanã está de parabéns. E o Flamengo é bicampeão mundial da categoria sub-20. Parabéns pra molecada, parabéns pra todo mundo. E agora, vamos falar da equipe principal, porque o tempo que eu estava aqui no Maracanã eu conversei com algumas pessoas do futebol, principalmente sobre a saída do Léo Ortiz e do Léo Pereira do Flamengo. Bom, vamos falar agora de futebol profissional, porque o que acontece é o seguinte: eu conversei com 2 pessoas aqui no Maracanã hoje, eu cheguei cedo e fiquei ali batendo papo com algumas pessoas envolvidas no futebol profissional. Vale lembrar que o José Boto tá aqui, que o Alfredo tá aqui, que o presidente BAP tá aqui, que o técnico Felipe Luiz também tá aqui. Toda a estrutura do futebol profissional do Flamengo
estar aqui no Maracanã para poder acompanhar o jogo dos meninos da categoria sub-20. Eu conversei com duas pessoas, eu aproveitei que eu tô aqui e tal, e por não ser um jogo do profissional, as pessoas estão mais tranquilas, estão menos tensas, e eu bati um papo com elas perguntando justamente sobre o assédio do futebol europeu nos dois zagueiros do Mengão. E se o Flamengo pretendia realmente negociar algum dos dois, a depender da proposta. E o que me foi passado foi o seguinte: tanto o Léo Pereira como o Léo Ortiz, eles têm um contrato e uma multa rescisória. E que dentro do Flamengo, a decisão pela negociação dos dois jogadores já estava tomada. Todos os dois só sairiam do Flamengo caso fosse pago a multa rescisória. Nenhum dos dois jogadores está à venda. O Flamengo não vai aceitar, por exemplo, uma proposta de 100 milhões de reais, uma proposta de 150 milhões de reais, porque o objetivo do Flamengo de agora para frente é a entrega desportiva, ou seja, título tanto do Campeonato Brasileiro como também da Libertadores. E o departamento de futebol enxerga tanto o Léo Pereira como o Léo Ortiz, peças chaves no sistema de jogo do técnico Felipe Luiz. Por isso, independente da proposta que chega, nenhum dos dois jogadores será vendido, pelo menos nessa janela de transferência. A ideia do Flamengo é: segura o jogador nessa, porque eles já estão acostumados com o técnico Felipe Luiz, eles já estão, como eu posso dizer, além de acostumado com o técnico Felipe Luiz, eles também já sabem, né, o modelo que o Felipe Luiz joga. O Felipe Luiz também gosta muito do sistema com esses dois jogadores e por conta disso o Flamengo já decidiu que nenhum dos dois sai, pelo menos por agora, nessa janela de transferência. Se alguma equipe da Europa quiser contratar o jogador, o Flamengo até libera, desde que seja pago o valor integral da multa rescisória. Desde que seja pago o valor da multa. A multa do Léo Ortiz, por exemplo, é 60 milhões de euros, 378 milhões de reais. Mas o que me foi passado foi justamente isso. O jogador tem um contrato e tem uma multa. A multa protege o clube, dificilmente alguém pagaria nesse momento 60 milhões de euros pela contratação de um zagueiro. Então, o Flamengo já decidiu que só sai qualquer um dos dois nessa janela, não sai, só pelo valor da multa, e os jogadores já, inclusive, já estão cientes dessa situação. Eu até perguntei assim, falei, vem cá, mas se eles forem convocados pelo técnico Carlo Ancelotti, a tendência é que mais equipes da Europa se interessem pelos jogadores, porque seleção brasileira é uma vitrine, seleção brasileira, ela traz para o jogador essa vitrine. E aí me disseram, dentro do Flamengo a decisão está tomada. Os dois jogadores têm contrato e têm multa, e só saem do Flamengo pela multa. Foi o que me foi passado aqui no Maracanã, pouco antes da partida entre Flamengo e Barcelona começar pelo Mundial Sub-20. Bom, falar agora da seleção da semana, isso porque a Libertadores colocou dois jogadores do Flamengo entre os melhores jogadores das oitavas de final da Libertadores da América. São eles o Georgian de Arrascaeta e o Gonzalo Plata. A seleção da semana ficou assim, ó, goleiro, Armani, né, goleiro do River Plate, no caso vem com 3 zagueiros, né, 4 meias e 3 atacantes, tá num 3-4-3. Aí os zagueiros tem o Pardo, do Racing, o Rojas, do Libertad, e o Arzemendia, do Estudiantes de La Plata. Aí você pega o meio campo, Gonzalo Plata, Gulvan, do Vélez, Arrascaeta do Flamengo e o Silva, do São Paulo. E o ataque, Carrizo, Martínez e Alzugaray, da LDU de Quito. Essa é a seleção da semana do time da Libertadores da América. Falar agora sobre o fair play financeiro, que a CBF está trabalhando todos os dias pela implantação do fair play financeiro no futebol brasileiro. Essa bola, ela tá quicando já há bastante tempo, já está se falando bastante tempo disso, de se implantar o fair play financeiro
para que os clubes tenham mais responsabilidades financeiras. A CBF já montou uma equipe de trabalho, a possibilidade da estrutura do fair play financeiro ser apresentada já a partir de novembro e aí implantada mesmo a partir de 2026. E existem algumas punições para quem não cumpriu o fair play, como perder pontos no Campeonato Brasileiro, ser retirado de competições, além de ficar proibido de inscrever novos jogadores. Bom, galera, o de hoje foi isso. Queria pedir a você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar demais o nosso trabalho, vai ajudar demais o nosso crescimento. E como sempre eu digo aqui no canal, gente, é muito importante para nós. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino, deixa o seu like, que é claro, nós estamos sempre de plantão na intenção de manter você, torcedor rubro-negro, bem informado de tudo que está acontecendo e se passando no nosso Mengão. Valeu, galera, obrigado, tamo junto e é nóis. Muito obrigado, tamo junto.